Fala, nação! Vem chegando aí para mais um vídeo do meio do seu canal Torcida do Flamengo, e a notícia é bombástica. O Tite está prestes a cair, está na berlinda. Vai ter uma reunião geral da diretoria do Flamengo com o Tite para definir se ele segue ou não no Flamengo. A tendência é que o Tite caia. Não vai aguentar a pressão. São muitos conselheiros em que estão pedindo a cabeça do Tite. E aí, meu irmão, quando isso acontece, a gente já viu em casos anteriores, o treinador não fica no comando da equipe. Isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Créditos para a ESPN, link na descrição, programa Sport Center. Vamos assistir aí, vamos ver esse vídeo completo. Tá maneiraço essa abordagem aí, infelizmente, da eliminação para o Peñarol e a questão do Tite também. Vamos assistir esse vídeo completo. Verdade, Abel, que fase. Bom dia para você, para todos os amigos do 360, para o fã de esporte. Clima começou tenso hoje também pela madrugada. Nós estamos aqui no Ninho do Urubu. Por enquanto aqui, tranquilidade, nenhum torcedor. A única coisa que acontece, os carros passam e aí sim críticas, principalmente a gente escuta gritos de fora Tite a cada carro que passa por aqui. O Flamengo, que vem aí dessa eliminação para o Peñarol na Conmebol Libertadores, chegou 2h40 da manhã no aeroporto do Galeão e deixou o saguão às 3h10, ali pelo terminal de cargas. E aí, claro, teve protesto no aeroporto. Cerca de 20 torcedores foram até lá. Até então o protesto estava pacífico. Gritos, principalmente os alvos, diretoria e o técnico Tite, cantando também músicas para jogar no Mengo, tem que ter disposição, e jogaram pipocas também nos ônibus, tanto dos jogadores quanto também ali da comissão técnica. E quando os ônibus deixaram o aeroporto, aí sim o clima ficou mais tenso, porque os torcedores explodiram rojões e aí a polícia reagiu com balas de borracha e bombas de efeito moral. O Flamengo treina hoje na parte da tarde aqui no Ninho do Urubu, e no final de semana, no domingo, já tem confronto pelo Campeonato Brasileiro, encara o Atlético Paranaense. Na competição está em 4º lugar, e na próxima semana já tem jogo decisivo também, partida pela semifinal da Copa do Brasil. Mas o clima é tenso, os torcedores estão muito irritados com tudo que está acontecendo com o time, e fica a expectativa de como é que vão ser as próximas horas, os próximos dias. Tite pressionado, mas claro, ainda tem esses jogos pela frente, tem a Copa do Brasil, e a gente fica aí na expectativa sobre o futuro desse Flamengo. Mas como eu disse, nesse momento, clima tranquilo, diferente do que foi o desembarque nessa madrugada. Abel? Mas se eu não estou enganado, ele falou assim: nós vamos fazer gol, pode me cobrar. Eu queria assistir. Será que falou mesmo? Vamos assistir aí, vamos ver. Chamar o VAR? Vamos chamar o VAR. Vamos chamar o VAR para ver se foi promessa ou não foi promessa. Então vamos lá. Os nossos erros que cometemos também, foi afoito em alguns momentos, precipitou em outros o goleiro teve a felicidade. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje, vai fazer gol lá. Me cobra depois. Não usou a palavra promessa. Mas não é uma promessa? É uma promessa. Pra mim é. Claro, se não é uma promessa, é uma garantia. Ele garantiu que o Flamengo ia fazer um gol e não fez. E ele pode ser cobrado por isso, porque ele falou: me cobrem, cara. E outra então coisa, não tem jeito, não pode achar ruim. A partir do momento que você tem uma fala como essa que o Tite fez aí, você está se comprometendo. Perfeito. E está correndo risco. A mesma coisa o técnico da seleção brasileira atual, não o anterior, que era o próprio Tite, o Dorival, quando falou: pode me cobrar, nós vamos estar na final da Copa do Mundo. Não falou? Falou. Tá comprometido com isso, amigo. E isso não é um trabalho de futurologia? Claro que é. Pra mim é um trabalho de futurologia. O Tite deu uma de futurista, sim, cara. Então agora não adianta. Agora não adianta chorar. Diga. A classificação do Peñarol veio no Maracanã. Isso é um fato. E eu acho que o Tite ficou mordido após o primeiro jogo, saiu com uma derrota pro Peñarol lá. E aí essa garantia dele saiu pela culatra, porque o Flamengo, tudo bem, criou metade das chances, mas foi ainda menos efetivo do que no Maracanã. Foi arame-liso total ontem. Eu tava analisando aí os nossos números do Data ESPN, 2 finalizações no gol durante 90 minutos, num confronto que você precisaria pelo menos fazer 2-0 para classificar sem pênaltis. Então, assim,
Não dá pra dar desculpa que o Everton Cebolinha tá fora, que o Pedro tá fora. O elenco é forte, se reforça toda hora. Veio o Plata, que cá entre nós fez uma partida tenebrosa contra o Peñarol ontem. Acho que o único lance que poderia resultar em gol ali, o Plata dá uma dormida dentro da área ali e não finaliza. Mas não foi só no jogo. Pode até mudar tudo, e aí se mudar tudo, ele começar a jogar pra caramba, etc e tal. Sem dúvidas. Eu seria o primeiro a reconhecer. Mas até agora eu não vi nada que justifique o Flamengo investir nesse jogador Plata. Tanto que no intervalo eu mesmo pensava, pô, eu prefiro que ele coloque o Gabigol ali no lugar do Plata. E ele colocou. E aí, Johnny? O que aconteceu? Fala pra mim. Eu tava errado. Então, aí você tem razão pro Tite falar depois. Eu que o Tite falou, esse negócio de falar depois, quem entra, quem não entra. Como diria meu pai, Bebel, o Gabigol não pegou no balão de couro. Não pegou no balão de couro. Sabe que cor que era a bola? Não tocou na bola. Não tocou na bola. Mas também não é culpa só dele. A bola também não chegou, a bola né? não chegou. E aí que eu queria chegar, Bel. Eu queria dar uma cornetada Diga. no De La Cruz e no Arrascaeta pela partida Muito de abaixo ontem. os dois. Principalmente o De La Cruz. De La Cruz, tava dorminhoco ontem, não acordou pro jogo, errando passes fáceis, não sendo decisivo. Honestamente, assim, é um cara que chegou... cobrando bolinha parada. Bola parada e, assim, os passes em profundidade quase todos errados. É um cara que chegou com um valor muito alto, né? Foi investido... Agora eu não vou lembrar as cifras, mas eu lembro que era papo de 90 milhões de reais para contar com o De La Cruz. E, assim, chegou bem em 2024. Só que tá muito aquém do que a torcida do Flamengo espera. O Arrascaeta é um cara que já se provou no Flamengo e tal, e hoje vive em baixa, tudo bem. O De La Cruz precisa mostrar mais. E isso não é culpa do Tite. O Tite tem que escalar o De La Cruz, não tem jeito. Assino embaixo. Você concorda comigo? O quê? Você disse bem. Muito aquém do que a torcida espera e muito aquém do cartaz que tem o De La Cruz. Exatamente. Como jogador da seleção uruguaia, como jogador importante no River Plate por muitos anos, até agora. E nesse confronto, então... Não, muito pouco, hein? Muito omisso. Com todo respeito, eu achei ele omisso contra o Peñarol. E o Tite vai ter muito trabalho para continuar no Flamengo, viu? É um trabalho que, assim, parece... Não tô querendo cravar nada, mas parece ter prazo de validade. Até porque, né, Dom, que ele perdeu ali a torcida, que a gente sabe que a torcida do Flamengo, quando joga contra, é complicado. Ele sendo confrontado ontem, no final da coletiva também, muito delicado. Você sente pelo semblante do Tite que ele tá acuado. E eu não sei não, eu acho que é um trabalho já com prazo de validade curto. A impressão é essa, eu tô contigo até pegando a informação, né, que o nosso pessoal publicou, informação também do Pedro Ivo Almeida, em relação até ao momento político de um Flamengo. A situação que vai ter a votação agora, vai ter eleição. A situação, se mantém o Tite, vai ter a cobrança interna de um ano que não teve as conquistas imaginadas, mesmo que ganhe a Copa do Brasil. Dorival tá aí para falar que você ganhar uma Copa do Brasil e a Libertadores pode ser nem ser o suficiente. E talvez até a oposição, se vai se atrelar ao nome de um técnico que acabou não conquistando um grande ano de expectativa. Não estou falando que tem que demitir, que não é o cara ideal, mas pensando na perspectiva dentro do Flamengo, até pensando no momento político do clube. Então, isso me faz acreditar que seria uma enorme surpresa o Tite ser o técnico do Flamengo em 2025 por conta disso. Sem dúvida. Não que ele possa ser um técnico... Eu manteria até o final do ano, pelo menos a princípio, eu não trocaria agora. Pensando no que ainda tem pela frente, a Copa do Brasil, a disputa no Brasileiro que tá muito complicada. Mas até por esses pontos que o João tá falando do jogo, eu vejo uma responsabilidade geral do Flamengo. Eu não consigo apontar por treinador e falar que ele é o exclusivo, embora tenha muita responsabilidade do Tite. Ele fala do Pedro, é muito verdade, ok, dos 60 gols que ele entrega, mas para um elenco do tamanho do Flamengo, você ficar dependente tanto desse nome, tem alguma coisa errada. Você não pode ele é um treinador com... Pedro, né? Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo, Michael, é muita gente, né? Vinha. Sem dúvidas, a gente tem que levar isso em consideração. Não tirando responsabilidade do Tite. Mas o Tite é um treinador com cancha para fazer alterações para que o time ande mesmo sem essas peças, também cara. Saiu o Vinha, aí tem Ayrton Lucas e Alexandre. Exatamente, você perde o Vinha, o Flamengo contrata o Alexandre, que foi bem ontem, eu achei que apoiou bem, etc. Um dos poucos ali que eu acho que pode se salvar da atuação contra o Peñarol. Mas é muito pouco, Dom. E assim, tem outras peças que chegam, como a gente está falando, na fartura
que o Flamengo tem, não dá para você se eximir de responsabilidade. 2 jogos contra o Peñarol não fez um gol. Exato. Embora também tem que se pontuar que chegaram muitos jogadores, mas assim, é um time que não teve sequência por conta das lesões, que uma hora chega um, machuca, vem outro. Então todo o processo influenciou. E o desempenho dos jogadores. Acho que não podemos falar só de aspectos táticos do trabalho do Tite, quando você fala de atuações de um confronto muito abaixo do Arrascaeta, muito abaixo do De La Cruz. Então, assim, é uma responsabilidade geral de um Flamengo que faz uma Libertadores desastrosa. O desempenho, assim, até pensando na temporada... Ganhou um jogo como visitante. Não jogou um jogo como visitante, passou em segundo num grupo que ele era favorito, passou nas oitavas de final... no sufoco que sofreu do Bolívar, e aí entra também os desfalques que teve para jogar na altitude, fez um confronto em que o Peñarol se defendeu. O Peñarol teve a vantagem desde o começo do confronto, o Flamengo não fez o suficiente para construir. Não é que foi um amasso, a gente olha a coletiva do Tite, parece que foi um atropelo do Flamengo. E não o adianta Aguirre foi o goleiro que Não salvou. adianta você ficar com a bola e o tempo inteiro no campo de ataque se você não faz o goleiro adversário trabalhar. Exatamente. Não tem chute a gol. Já é um bom goleiro. Não é? Se você não bota ele para trabalhar, vai ficar difícil. Não adianta você ficar com a bola e não criar chance de gol. Rafael Prats, o Tite prometeu ou não prometeu que teria gol? Prometeu. Semana passada, o Tite, quem conhece, quem joga carta, gosta de baralho, o Tite trucou. Trucou o seguinte, ou ele estava com o zap ou ele estava blefando. Era um blefe. Então, blefou, não tinha zap. Aí o adversário do Peñarol pediu 6. É isso aí, não tinha pica-fumo, não tinha Conhece, nada. hein? Você é da Eu jogatina? mais acompanho que jogo. Agora, o Tite realmente, a gente achou, será que ele vem aí com o zap da classificação? Será que ele vai aparecer com aquela carta para eliminar o Peñarol dentro de Montevidéu? Não apareceu. Não apareceu. Até no primeiro tempo, o Gerson falou ali depois do jogo, né? Falou com a nossa reportagem, que ele achou o primeiro tempo do Flamengo bom, o segundo tempo o Flamengo entrou no jogo do Peñarol e se perdeu, né? O Flamengo, com o passar do tempo, obviamente, começou a bater um desespero. O jogo de muita troca de passe, de procurar espaço, o jogo de tentar abrir a defesa do Peñarol, o tempo vai passando. O time não consegue chutar o gol, apesar de ter muita bola no pé. E até acho que o Peñarol, em algum momento, correu algum risco, porque o Peñarol não tinha nem saída para, às vezes, encaixar contra-ataque. Isso melhorou no segundo tempo. Diferente do Rio de Janeiro. Que merecidamente fez um lindo gol de contra-ataque, podia até ter feito mais. Sim, poderia ter feito. Poderia. Agora, ontem o Aguirre, carinhosamente chamado de... La Fiera. La Fiera. Que homão, hein? Qual foi a tática? A tática do morcego? Foi todo mundo pendurado na trave. Todo mundo pendurado na trave? Tava no pega-ratão. Mas agora, o que acontece aí... Pega-ratão? Pega-ratão. Eu só esperando, vem pra trás. Era um ônibus estacionado em frente à área? Ou era uma rodoviária? Tava a rodoviária toda. Agora, deu certo. Muito certo. Não, a classificação do Peñarol é espetacular. É uma grande classificação, é um clube pentacampeão da América, que não vivia há muito tempo, que está vivendo agora, e viveu com o Aguirre em 2011, quando foi a final, por exemplo. E tem muita participação do Aguirre. A proposta de se defender perto da própria área, de às vezes montar a linha de 5, ela funcionou. Funcionou. E essa vibração, essa imagem do Aguirre é uma das grandes imagens da Libertadores até agora. Treinador, né, muito identificado com o clube, com a torcida, com a camisa, o que foi feito no Campeão del Siglo ontem. Isso aí é espetacular. Para o Peñarol é espetacular. Para o Flamengo é um problema dos mais pesados para administrar agora, sem dúvida alguma. E a gente fala também de encontrar soluções lá em relação ao Pedro, ao Cebolinha, porque a gente está falando que talvez um dos momentos mais empolgantes do Flamengo foi no momento de maior quantidade de desfalques da Copa América, em que encontrou soluções para os problemas. E assim, até pouco tempo atrás, até falava do trabalho do Tite, deu uma esperança do final de temporada mais promissor, e até não voltando muito no tempo. Na fase anterior da Copa do Brasil, a forma como passou do Bahia, acho que não foi um futebol vistoso, mas assim, de domínio. O jogo da volta foi um domínio total. Né? Sim, os 2 jogos. E aí teve a sequência do duelo com o Vasco, que até acabou sofrendo empate, mas de uma atuação dominante. Então, assim, você olhava, ok, o Flamengo está com problemas, tem dificuldades por conta das lesões, mas se enxergava uma possibilidade de fazer um desempenho muito melhor contra o Peñarol, de repente conseguir se manter na disputa pelo Brasileiro. E para mim, assim, a análise que eu vejo do trabalho do Tite, do Flamengo, ela muda de forma significativa dessas últimas semanas. Porque há não muito tempo, como eu falei, não era uma perspectiva tão negativa assim. Rolou um retrocesso, né, Dom? Eu quero fazer uma pergunta para vocês, porque eu tentei entender e continuo tentando entender. Estou até olhando o banco de reservas aqui, os jogadores que tinham, que não entraram. Alcaraz, que aliás a torcida do
pro Flamengo, muita gente... São mais cara da história do clube. É uma contratação Pois é. milionária. Tinha o Lohan, tinha o Carlinhos, tinha o próprio Everton Araújo. Ah, é um garoto, tal. No último jogo que o Flamengo perdeu lá, fez uma boa jogada. Contra o Tudo Grêmio, bem. quase Nenhum, um gol desses, Puskas ali. nenhum desses caras, nenhum deles entrou. Qual é a explicação para entrar o Davi Luiz no final do jogo? Zagueiro por zagueiro. Precisando Naquele fazer momento do um jogo. gol. É. Vocês têm a explicação? Não que eu concorde, mas talvez pensando jogo aéreo, que ele é Jogo aéreo, forte, eu acho que e é por aí. um potencial cobrador de pênalti. Mas pra você ver como... Mas eu jogo tô- aéreo, o Tite põe tá o Carlinhos, pô. É, O Tite não tá tô falando que perdido, eu ia falar concordo. exatamente Jogo isso, aéreo, Abel. põe o Carlinhos, Ele não pô. teve Melhor não. segurança de colocar o Carlinhos. Melhor não, mas é Ele não melhor teve não. segurança de colocar o Carlinhos. Se você pensa em jogo aéreo... Calma, Johnny, melhor Mas é não. engraçado, né, Prats? Melhor não. Não, um jogador alto, Melhor não não. pode fazer um gol de A cabeça? torcida do Melhor Flamengo não. bateu pra caramba por ele colocar o Carlinhos à frente do Gabigol nos últimos jogos. Sim. Aí ontem ele não colocou o Carlinhos na coletiva. Por que não colocou o Carlinhos? Isso aí não tem É uma muito graça. louco, né, Porque cara? é o muito resultado que louco. determina depois, né, Johnny? Não é o Sem que você dúvida. faz. Então mas só é o eu que achei resultado. estranho, então. Para vocês, normal. Últimos 20 minutos ali, última meia hora, o Flamengo porque foi um momento não que cria eu- chance eu- nenhuma de gol, aí concordo entra o com Davi você, é o Luiz. momento que sai o Só Fabrício eu que achei Bruno, estranho? também o Léo Concordo com Ortiz, você. né? Você também achou? Concordo com você. Você achou normal? Não, é que, assim, ele tirou o Fabrício Bruno e tirou o Léo Ortiz nessa hora, que entrou o Davi Luiz, por exemplo, né? Eu tô com o Dom, que a explicação me parece que é tentar na bola aérea, porque no chão Penharol não ia conseguir passava do entrar. meio de campo. Tira um zagueiro e bota um Lohan, põe um meia. um Everton. Tô louco? Eu tô Você já falando- tá sendo eliminado, Tô falando cara. uma grande bobagem? Não, acho tô que faz contigo. sentido. Eu só pontuei aqui o que eu tentando pensar na mudança tô do com o Dom, Tite. tô com você. Eu concordo com o ponto, acho que poderia ter sido mais ousado. De repente, o Carlinhos mesmo é centroavante, você precisa fazer o gol de Povoa a qualquer custo, você está área, sendo cara. eliminado. Então, eu também concordo com esse ponto. Mas, para mim, a eliminação vai muito além disso. Eu não consigo falar. Ali foi a determinante, mesmo no jogo da ida, quando a gente falou da possibilidade do Léo Ortiz na vaga do Pulgar. Se mostrou que acabou não sendo a melhor escolha, mas eu não acho que aquilo que foi o determinante para a eliminação do Flamengo. Para mim é muito mais de um time que não encontra soluções sem a ausência do Pedro, de um time que não conseguiu ter inversão de jogo na ida, de ser um time muito pragmático, de não ter alternativas para vencer uma defesa tão bem postada. Lógico, tem o mérito do Penharol, é gigante o que esse clube fez. Não, a Aliás, classificação é esse espetacular do clube é Penharol, sim, gigante, não espetacular. tira em nada o mérito do trabalho do Aguirre. Como você pontuou, Abel, um contra-ataque espetacular e poderia ter feito outros gols. Mas, Maracanã. Assim, no Maracanã. Sim. Mas é Teve um uma time bola que na poderia trave. ter produzido Bem ou muito mal, teve uma mais bola o na Flamengo. trave ontem. Poucos momentos do segundo tempo que o Penharol conseguiu ficar um pouco mais à frente com a bola, teve um chute na trave. Mas é um time que Balaço. deveria ter produzido muito mais. Tinha elementos... E aí é a minha principal crítica ao desempenho do Flamengo. De ter alternativas para criar mais e o desempenho técnico abaixo dos jogadores. Vamos dar uma olhada em uma tela que traz números do Flamengo depois da lesão do Pedro, do ataque rubro-negro. Vamos lá. O que você acha? O que Com você espera? o Pedro, o time não jogava tão bem assim, hein? Ganhou muitos jogos com participação dele, mas assim, em relação a nível de atuação a jogos, o Flamengo não jogava tão bem Por com o isso Pedro que é bom também. você ter um jogador diferenciado que faz gol como ele. Quem Mesmo também quando fez você uma joga falta, mal. Luiz Araújo, né? Luiz Araújo Também. estava muito bem no Flamengo. E Concordo com plenamente. a É um saída dos melhores dele, do- Atacantes do Flamengo desde a lesão de Pedro. Bruno Henrique, nenhum gol. Uma assistência. Essa E ontem tela nem diz Plata. muito, hein? E ontem o Bruno Henrique nem Zero foi gol e centroavante, zero né, Abel? assistência. Ele jogou sem centroavante. O Bruno Henrique não foi mais jogador esquerda. pelo lado esquerdo. Carlinhos, 0-0. Luiz Araújo, 0-0. Mas o Luiz Araújo ainda criava. Ainda tentava. muito. Jogava bem, né? Gabi, 0-0. Tá bem o Flamengo depois do Pedro? Os Não, não tá. atacantes? Não tá. Ai, Que ai, fase, hein? Que fase. Essa produção Essa ofensiva... tela aí é. Essa produção é ofensiva pra fala deixar sobre os qualquer jogadores, rubro-negro é. deprimido, hein? Porque ele não vai voltar tão cedo, né, cara? Isso que complica. Mas fala também sobre o Tite. Isso daí joga muito contra o Tite. Perfeito. Claro que são jogadores, as ausências têm um peso, os desfalques têm um peso. Eu acho que não tem como tirar os desfalques até agora do trabalho do Tite no Flamengo, mas um treinador que chegou ao Flamengo depois de 2 Copas do Mundo, com status de melhor técnico brasileiro, a gente sempre espera que esse treinador faça algo que outros não fariam, né? E ele não conseguiu realmente encontrar a solução. E ontem, de novo, foi um time de muita posse de bola. É difícil enfrentar um time que se fecha como o Penharol, né, Donk? Sim. Não é fácil, não é você... O Flamengo não daria 50 chutes ao gol do Penharol, senão aí seria um problema do Penharol que estava defendendo mal. Mas a qualidade de jogadores, de elenco, o Flamengo realmente deixou Montevidéu pouquíssimas vezes ameaçando verdadeiramente o Penharol. Ficou uma situação de 0-0, que, claro, é escanteio aqui, falta ali, é um erro que pode acontecer, é um desvio, um bate-rebate,
Mas o time não foi preparado para chegar a essa situação e ficar desse jeito, né? Porque a gente fica pensando, por exemplo, fazendo uma comparação do outro confronto da Libertadores. Botafogo eliminou o São Paulo, merecidamente e tal. O São Paulo teve 2, 3 Sim. bolas, você fica pensando, no primeiro Não, se jogo... passasse o São Paulo, era Primeiro merecido jogo, também. Caleri, uma bola segundo que jogo, né? um centroavante de um time como o São Paulo não pode perder. No segundo jogo, antes de ontem, Lucas, pênalti. Caleri de novo. Aí você pensa um monte... Agora, grandes chances do Flamengo ontem que você fala. Teve? Quais foram? Quantas? Nenhuma. Então, Pode puxar aí, vocês não vão lembrar. Não teve uma chance de falar, putz, o goleiro salvou ou o atacante perdeu. Não teve. teve uma cabeçada no comecinho do jogo. Foi. perigosa. Que o Essa daí, né? O Aguirre pega, né? Isso. Mas só. Também não foi uma defesa tão Quantos difícil minutos do ali, ó? goleiro. 1 minuto e 50. Foi. Comecinho do A gente jogo. teve mais 90, 95 minutos. Do Plata, Mas assim, não era uma chance clara. Não era. ali. Não. Tem uma chance cabeceio achada forte. ali, né? Eu acho que até o lance que o João pontuou, aquele que o Plata tem definição, que não é Ele não finalização, finaliza, né? Talvez tenha sido até a melhor oportunidade do Flamengo. Ali eu não consegui entender onde estava a cabeça do Plata, porque ele não vai na bola, né? Esquisito, ele estava bem postado ali para tentar finalizar. Mas assim, Abel, você que gosta de música, cara, recentemente a gente recebeu aqui no Resenha ESPN o Léo Jaime, torcedor do Flamengo, assim, fanático. Grande rubro-negro. E antes mesmo, obviamente, da eliminação, né? Já faz um tempinho. E ele deu aquela... Recebeu o Léo Jaime, você poderia ter recebido o Ivo Meirelles, Opa, Jorge Ben, bem, Gabriel Pensador. grandes rubro-negros. Grandes rubro-negros. O que disse Léo Jaime? Léo Jaime falou que o Tite, e olha que estava ainda vivo nas 3 competições, aquela pecha, né? Não encontrou o DNA do Flamengo e tal. E, cara, querendo ou não, é algo clichê, mas faz sentido. Eu acho que o Tite precisava tirar um pouco das amarras que ele acredita no futebol e entender que o Flamengo precisa ser mais ofensivo. Não pode, assim, hoje você lê todas as manchetes, Flamengo arame liso, Flamengo não propõe. Isso é o que mais Mas faz que é mal pra arame torcida. liso? Arame liso. Total arame liso ontem, cara. Isso aí é coisa do Prates, arame liso, né? Não, por que esse daí é arame liso, Johnny? Explica pro fã de esporte, por que você fala de arame liso? Explica Fala aí, pra vai. mim. Não machuca ninguém, né? Não machuca essa é ninguém. boa, hein? Ah, Arame meio liso cerca não- Lourenço, ficou secando, entendi. Arame liso. Arame liso. Essa é Não boa. tem aquela Johnny- farpinha. Johnny bem, hein? Foi bem nessa, foi bem. Arame Arame liso a liso. primeira vez, eu fiquei pensando, eu falei, será Por que arame liso? Eu falei, por que arame liso isso pensando daí? Não também. machuca ninguém, não tem farpa, não tem Entendi. nada, não oferece tem- perigo. Tem outros times por aí também. Opa. Mas tem time que é todo jogo, o ano inteiro. Aliás, tem clube aí brasileiro que nos últimos 3 anos é todo jogo, arame liso. Não, nem arame tem, só é liso. Nem, não tem arame, eu sei como é que é isso. Eu sei bem como é que é isso daí. Que O fase. meu tá menos arame liso agora, o meu time. Graças a Deus. O Léo já me mandou bem, O hein? Léo já me mandou bem, previu que Mengão poderia arame acontecer. liso. Mengão arame liso, sem DNA ofensivo, cara. E é o que mais dói no torcedor como o Léo Jaime, no torcedor rubro-negro, ver um time um pouco omisso quando precisa fazer o resultado. Já perdeu em casa, na ida. Você viaja pensando, pô, precisamos fazer 1-0 para ir pros pênaltis. 2-0 para classificar. E você tem 2 finalizações no gol. Cara, é muito pouco, é muito pouco. E aí, não é na conta só do Plata, do Bruno Henrique, que foi ponta esquerda. É na conta do Tite. Não tem jeito. Eu passei, vou falar a verdade, passei muito pano pro Tite, porque eu falava, pô, tá vivo em 3 competições, tem que ter calma, vai. Vocês estão reclamando, o Flamengo pode bater campeão em 3 aí, não duvida. Hoje, cara, independente, pode ser campeão da Copa do Brasil, Claro. pode eliminar o Corinthians na Copa do Brasil. Brasileiro, já acho que é uma tarefa quase impossível. Pode acabar campeão da Copa do Brasil e mesmo assim eu não vou conseguir falar que é um bom trabalho. Já que você citou o Léo Jaime, então você acha que é praticamente impossível o Tite ainda nesta temporada cantar para o Flamengo ainda encontro a fórmula do amor. Não vai rolar. Não vai rolar? Não vai rolar. E o que mantém o Acho Tite que até não. agora no Eles Flamengo? estão mais pro raiva do Divertidamente, que o Léo Jaime dubla. Eu acho que tá mais pra essa pegada, a torcida do Flamengo hoje. Essa parte política, obviamente, é muito importante para a gente saber o que vai acontecer daqui em diante em relação ao Tite ficar ou não, seguir ou não como técnico do Flamengo. Porque o que o mantém até agora é o presidente Rodolfo Landim, que foi entusiasta da contratação, e o Marcos Braz, que é quem comanda o departamento de futebol. São as 2 pessoas no clube que sempre defenderam o Tite, sempre disseram, não, o time está, mais ou menos o que falou o Johnny, estava vivo em 3 competições, o time pode uma hora ou outra reagir, porque o Flamengo como tem muita qualidade da maioria dos jogadores, você sempre coloca um pé atrás em relação assim, o time não está bem, mas pode daqui a pouco virar a chave. Porque mesmo às vezes que o trabalho do treinador não é tão bom, tem muito jogador bom.
Então, você tem muita qualidade, esses jogadores podem resolver problemas coletivos do time. Às vezes, coletivamente, o time não tem nada para oferecer, mas um pode pegar, driblar e acertar um chute, um pode pegar, acertar um cruzamento, outro Qualidade tem, né? Então, qualidade tem. Isso também não apareceu. E um aspecto, para mim, que chama muito a atenção dessa que a gente fala, que não apareceu, especialmente nos roteiros, em que o Flamengo pega defesas fechadas. A gente vai contar nos dedos os jogos que o Flamengo pegou times de linhas bem baixas e jogou bem. Verdade. A gente vai falar de grandes atuações contra o Palmeiras, na Copa do Brasil, na ida. Então, às vezes, jogos mais abertos, o Flamengo entregou. Mas em situação assim, e você tem repertório para conseguir mais. Então, é muito complicado você não entregar futebol em situações como essa. E assim, mesmo com o título da Copa do Brasil, que pode perfeitamente vir, está 4 jogos disso, o Flamengo tem um time com qualidade para conseguir isso, é muito difícil você imaginar uma mudança de rota completamente no cenário do Tite. Para piorar a situação do Tite, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo está longe do que se espera do Flamengo. Quase caiu aqui o celular, porque eu estou olhando aqui que o Flamengo é 4º colocado e tem 11 pontos a menos que o líder Botafogo. Tem um jogo a menos contra o Inter, né? Mas aí, se ganhar esse jogo, seriam 8 pontos também, é uma diferença jogo muito fácil, grande. né? O Inter vem bem. Joga domingo o Flamengo contra o Atlético Paranaense, é isso, né? É isso aí, nação! Mais um vídeo aí pra vocês, mais um vídeo aí do canal Torcida do Flamengo. E a questão do Tite, né? Como eu falei aqui, o Tite, ele está prestes a ser demitido aí. Está prestes a ser demitido. E aí a torcida do Flamengo está pavorosa, está com muita raiva, para não falar outra palavra, referente ao Tite, cara. O Tite, ele que nunca fez o Flamengo jogar bem. Teve ali uma situação no Carioca, um período que o time não tomava gols. Mesmo assim, é um campeonato muito fraco, o Campeonato Carioca, horrível. E aí, a gente se iludiu, né? A gente se iludiu com esse Campeonato Carioca 2024 e o clube está aí entregue, meu irmão. O Flamengo joga muito mal, só chuveirinho na área, não tem condições esse elenco jogar dessa forma. Fica aqui minha crítica para o Tite, não dá. E a tendência é que ele seja demitido e o próximo técnico, eu não faço a mínima ideia. Se vão subir o Felipe, nem sei se pode subir o Felipe Luiz, não sei se ele tem o curso que é necessário para treinar um clube de Série A. Então não faço a mínima ideia. O Flamengo está pegando fogo na questão política. Muita gente não fala nesse assunto, mas o Flamengo está fervendo. A informação que eu tenho é que está muito acirrado entre alguns candidatos ali. E o Tite, breve, vai ser demitido do Flamengo. A não ser que haja uma reviravolta e magistral, coisa que eu não acredito que aconteça. Infelizmente, o ano de 2024, mais um ano decepcionante. Inacreditável, o elenco mais caro da América do Sul jogar esse futebol vergonhoso. Não só o Tite, culpa de alguns jogadores também, não vou citar nomes, mas todo mundo sabe aí quem fez corpo mole, quem não jogou nada, quem não estava nem aí pro jogo. E aí, meu irmão, quando uma coisa não acontece, a outra coisa não acontece, a tendência é essa, fracasso atrás de fracasso. Gosta do nosso canal? Se inscreve, ative o sininho das notificações, comenta aí o que vocês acharam desse vídeo. Saudações rubro-negras.